João capítulo 20, versículo 19 em diante, diz o seguinte: ao cair daquela tarde, ou ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Pai querido, nós te louvamos pela igreja reunida, pela esta noite de vitória, que é uma festa de milagre, festa de unidade, festa do amor, festa de pessoas sendo restauradas, abençoadas, motivadas, curadas e saindo daqui tocadas por ti. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, é um assunto bem conhecido. Eu já falei alguma vez esse assunto, um pouco diferente, mas já falei alguma coisa. E nesta noite, em poucas palavras, eu quero dizer: você veio ao lugar especial de Deus na tua vida. A igreja é o lugar dos milagres acontecer. Aqui é o lugar das dúvidas desaparecerem. Aqui é o lugar das incredulidades caírem por terra. Aqui é o lugar de dissiparem as maiores situações complexas que você possa estar vivendo. Os discípulos estavam vivendo nos piores momentos de suas vidas, porque eles haviam deixado, renunciado seus empregos, renunciado suas profissões, renunciado suas firmas de pesca, alguns, outros trabalhos públicos, haviam renunciado tudo para seguir Jesus. E depois de um aprendizado longo, de 3 anos e meio, aprendendo, vendo Jesus curar, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus orientar, vendo tudo que Jesus estava fazendo, e eles esperançosos, porque nessa época, a Judéia, nessa época a Palestina, nessa época Israel, era dominado pelo governo romano, e todo judeu, todo israelense, tinha um sonho e uma esperança que alguém viesse surgir para dar a libertação deles de Roma, e eles também esperavam o Messias. E agora, com a chegada de Cristo, eles vendo todas as operações e milagres, vendo mortos sendo ressuscitados,
vendo paralíticos sendo curado, vendo cegos sendo curado. Todos os milagres, eles começaram a perceber, deve ser esse o Messias, deve ser esse. E quando Jesus, no batismo, uma voz, e todos ouviram aquela voz, dizendo, este é o meu filho, uma voz vindo do céu, o próprio Deus falando, esse é o meu filho em quem me comprazo. Então os discípulos estavam eufóricos, aí está o Messias, mas de repente, chega o momento crucial do ministério de Jesus, aonde os discípulos não estavam entendendo que Jesus teria que passar pela cruz para salvar a humanidade. E ele foi preso, e ele foi, naquela sexta-feira, ele foi julgado, e depois de ter que carregar uma cruz pesada, depois de uma coroa de espinho, ele teve um julgamento terrível, e julgaram que ele deveria ir para a cruz, e ali, com pregos nas suas mãos e pés, coroa de espinho, ele foi crucificado e foi morto. E agora os discípulos estavam arrasados. Pensa em homens que estavam sem saída, decepcionado, frustrado, e eles não sabiam o que fazer. Eles viram toda aquela cena. Muitos, quando prenderam Jesus, já correram, já fugiram. E chega no domingo de manhã, eles resolvem se reunir, mas eles estavam com medo dos judeus, porque quando eles saíram nas primeiras horas daquele domingo, da ressurreição, que deveria ser o dia mais alegre, mais alvissareiro, mais retumbante, de celebração, deveria ser o dia para festejar, porque Cristo estava vivo. Eles se trancaram, porque quando eles saíram na rua de Jerusalém, eles foram acusados de ladrões. Os soldados, bem pagos por sacerdote e pelo governo, espalharam que eles dormiram, e vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. E agora eles já estavam assustados, eles já estavam tristes, eles já estavam decepcionados, porque eles não entendiam que Cristo estava ressurreto. Eles haviam abandonado tudo para seguir a Cristo, e agora o Cristo estava morto. A decepção era total. Eles saem na rua, são acusados de ladrões. Eles correm para um determinado lugar, onde de costume eles se reuniam. Eles fecharam portas, trancaram janelas, e esta reunião foi a reunião mais triste que uma igreja pôde realizar. A reunião aonde eles estavam reunidos, não para celebrar a vida, mas para pensar no Cristo morto. O Brasil hoje para fazer as procissões de Corpus Christi, do corpo de Cristo. Nós não precisamos fazer essa procissão, porque o Cristo está vivo. O Cristo está vivo, e Ele está aqui nessa noite. Ele está bem vivo para te abençoar. Ele está bem vivo para te curar. Os discípulos fizeram uma reunião do corpo de Cristo. Para eles, só via na mente o corpo de Cristo. E eles não ousavam falar, com medo, falando baixinho, porque os judeus acusaram que eles roubaram o corpo do Senhor. E eles estavam ali com medo, apavorados. E no meio do pavor, ninguém ousava falar alto. E eles já haviam decidido voltar para as suas profissões.
sem abrir portas e nem janela que estavam trancado, aparece Jesus. Nos momentos cruciais da nossa vida, Jesus aparece. E aonde Jesus chega, chega a bênção, chega a misericórdia, chega a alegria, chega a vida, chega a paz, chega a cura, chega o milagre. Jesus chegou e disse: Pai seja convosco. Irmãos, eles olharam e não entenderam. Eles ficaram tão apavorados. De início eles estavam pensando que era uma visão. E eles, sem entender ainda, Jesus repetiu e disse: Pai seja convosco. Porque aonde Jesus chega, chega a paz. E Jesus está aqui para dar paz ao teu coração. Você entrou aqui atribulado, angustiado, coração apertado, dizendo: até quando, Senhor? Eu não suporto mais essa dor, eu não suporto mais essa decepção, essa frustração. Eu estou até fazendo essa corrente, essa campanha de 7, quinta-feira, mas as coisas não estão acontecendo. Eu quero dizer que Jesus chegou aqui, Ele está aqui para dar paz ao seu coração, para dar paz à sua alma, para dar paz à sua vida. Jesus falou com eles, o coração deles se alegrou, aquela página de tristeza virou. Jesus chegou naquela reunião e resolveu o problema de todos os discípulos. 10 discípulos que estavam apavorados e tristes. Mas pastor, não são 12? Um não estava, que era Tomé, e o outro já estava morto, que foi se enforcar, que foi Judas. Então só tinha 10 ali. Mas aqueles 10, a página foi virada. Jesus veio e resolveu o problema deles. Qual o problema deles? A tristeza, a decepção, a frustração. Eles achavam que tinha acabado o fim da caminhada com Cristo. Eles acharam que foi muito bom andar com Cristo, mas acabou. Ele morreu e acabou. Não, ele estava vivo. Era o início de uma nova história. Ao início de uma nova história para você aqui nessa noite, ao início de uma nova história para você aí na galeria, ao início de uma nova história de Deus para você, aí atrás, ao início de uma história de Deus para você. Os discípulos foram animados, motivados, abençoados, o problema deles foi resolvido. E eles perceberam que Jesus, eles sentiram, eles viram que Jesus estava vivo. Mas agora tinha um problema. Tinha um discípulo que não estava, e foi Tomé. E os discípulos saem. Agora eles não saem mais com medo. Agora eles não estão com medo de ser acusados de ladrão, porque eles sabem que Jesus está vivo. E agora eles saem pelas ruas de Jerusalém com uma mensagem. E a mensagem que eles tinham era uma só: nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. Jesus deu paz ao nosso coração. Jesus alegrou nossa alma. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ter que, se você que vem nas quinta-feira e Deus tem falado ao seu coração, se você sair daqui com essa mensagem: Jesus me abençoou, Jesus trouxe paz ao meu coração, Jesus trouxe alegria à minha alma, se você falar isso para os teus colegas, nós não vamos ter que só ter quinta de vitória, vamos ter que ter quarta, terça, vamos ter que fazer uma quase toda noite, porque não vai caber o povo que vai também querer sentir essa paz que você sente. Tinha um discípulo que não sentiu aquela paz. E os discípulos falaram, andando pelas ruas, encontraram Tomé. E quando eles encontraram Tomé, eles falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Eles não chegaram assim: Tomé, você está desviado? Tomé, o que aconteceu com você, que você não foi no culto ontem? Não. Não é assim que você tem que falar com as pessoas que não vêm na igreja. Você tem que dizer: ó, nós vimos Jesus. Jesus deu paz ao nosso coração. Jesus deu alegria à nossa alma. E eles falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Ele disse: eu não acredito. Eu não acredito. Olha, se eu não colocar minha mão ali ao seu lado,
ali onde foi perfurado do seu lado, ou aonde foi perfurado na sua mão. Se eu não colocar a mão, eu não acredito. Isso aí é sonho de vocês, é quase que um delírio da mente de vocês. Bom, você acreditando ou não, nós vimos Jesus. Irmãos, eles falaram com tanto amor, eles falaram com tanta convicção, eles falaram transmitindo algo tão gostoso para a vida de Tomé, que mesmo ele dizendo, eu não acredito, 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos. Quem chega lá, irmãos? Tomé. Aquele homem que disse, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Mas Tomé chegou na igreja. É por isso, irmãos, que aquelas pessoas que dizem que não acreditam em crente, que não acreditam que Jesus faz, que não acreditam em cura, que não acreditam em... É essas pessoas que você tem que dizer o que Jesus está fazendo, irmão. Mas pastor, ele não acredita. Mas se você falar com amor e com convicção, mesmo ele dizendo que não acredita, ele vai vir aqui na igreja. Ele vai dizer, eu não acredito, mas vou lá. Ele está falando o que acontece, eu vou lá. E basta, irmão, não fique preocupado. Basta você dizer isso. Aqui quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Jesus vai trabalhar no coração. Tomé disse, eu não acredito. Mas eles falaram com tanto amor, que ele disse, eu não acredito, mas eu vou lá. Vou lá no culto. Começa o culto, lá entra Tomé. Eu penso, quer dizer, uma conjectura minha. Eu penso que Tomé sentou bem na frente. Eu vou sentar bem na frente porque eu quero ver. E eu penso que Tomé já estava murmurando. Ele olhava para todo lado, e os discípulos cantando, e os discípulos alegres, e os outros discípulos falando da alegria, da presença de Jesus. E Tomé dizendo, aonde? Aonde está Jesus? Onde? E quando Tomé, quem sabe, está lá, conjecturando, murmurando, questionando, irmãos, novamente Jesus chega, aleluia, e ele chega, onde ele chega, ele diz, paz seja convosco. É por isso que o crente dá paz do Senhor, irmãos, porque nós temos a paz do Senhor, a paz de Cristo, e onde a gente chega, a gente dá paz, paz do Senhor. Jesus diz, paz. Aquela paz começou a entrar no coração novamente de Pedro, de João, de Tiago, dos discípulos. E agora o que me chama a atenção, irmãos, é que nesse culto, Jesus não falou com João, com Tiago, com Pedro, não. Jesus deu paz e olhou para Tomé e disse, Tomé, coloque o teu dedo aqui nas minhas mãos. Tomé, coloque a tua mão aqui no meu lado, onde foi perfurado, coloque. Irmãos, eu não creio que Tomé colocou, a Bíblia não entra nos detalhes, a Bíblia só diz que ele disse, Deus meu e Senhor meu. Em outras palavras, eu penso que ele se joga aos pés de Cristo, e diz, Deus meu, me perdoa pela minha incredulidade. Mas onde Jesus chega, ele chega para derrubar as incredulidades. Aonde Jesus chega, ele chega para arrancar, para tirar as dúvidas do coração. Então, se alguém tem dúvida, esse é o lugar para você vir. Aqui é o lugar das dúvidas desaparecerem. Aqui é o lugar da bênção de Deus vir sobre sua vida. Jesus chegou naquela reunião, resolveu o problema de Tomé e saiu. Eu quero dizer nessa noite, que na primeira reunião, Jesus resolveu o problema de todos. Na segunda, ele resolveu o problema de uma pessoa. Eu quero dizer que Jesus está aqui. E eu não sei se ele está aqui para resolver o problema de 1, de 10 ou de todos. Mas Jesus está aqui. E ele quer te abençoar. Coloque-se em pé nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe você chegou angustiado. Quem sabe você chegou frustrado. Quem sabe você chegou aqui
dizendo: é a última noite que eu vou nesta noite da vitória. É a última quinta-feira que eu vou estar. Porque até agora não aconteceu nada comigo. Você está no lugar certo. É aqui o lugar que Deus já falou ao seu coração. Quem sabe você está passando por uma situação complicada dentro da sua casa. Ou quem sabe nos seus negócios. Ou quem sabe desempregado. Ou quem sabe enfermo. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu desejo que você saia e venha aqui à frente. Porque aqui é o lugar que Deus quer te abençoar.